Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, com esse mesmo encargo, com esse mesmo sentimento, vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler o verso 8, irmãos. Irmãos, de pé, exercitando o Espírito, vamos ler bem forte. João, capítulo 3, versículo 8. Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Amém. Senhor Jesus. João, capítulo 3, versículo 8. Amém. Senhor Jesus. Todos encontraram, irmãos? Vamos lá então. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Agora, irmãos, nós vamos ler com oração esse versículo, né, com o irmão que está do seu lado. Vamos extrair vida desse versículo, amém? João capítulo 3, versículo 8. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Graças ao Senhor que nós somos nascidos do Espírito. E por esse motivo, irmãos, nós precisamos ser conduzidos por esse Espírito, né? A gente já tem desfrutado, né, um tempo sobre a igreja primitiva, né? A igreja em Jerusalém. Os irmãos ali tiveram uma experiência maravilhosa com o Senhor, eles tiveram um viver avassalador, né, irmãos? Por meio do viver deles, muitas pessoas ganharam o Senhor. E lá em Atos, capítulo 4, vamos ler juntos? Atos, capítulo 4. Versículos a partir do 32. A gente vai tocar por que o viver desses irmãos era tão diferente, né? Senhor Jesus. Atos, capítulo 4, verso 32, irmãos. Amém? Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Irmãos, olha que viver maravilhoso, né? É nesse viver que o Senhor quer nos colocar hoje, né? Então, se hoje eu tenho um viver, irmãos, de ser conduzido, guiado pelo Espírito, nós como igreja vamos desfrutar desse viver aqui. Esse primeiro ponto aqui que eu fiquei muito tocado, né, quando ele falou que ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Sabe por quê, irmãos, que esses irmãos eles tinham esse viver, tinham essa experiência? Porque eles tinham um viver celestial. Eles não pensavam mais nas coisas terrenais. E é por isso, irmãos, que as coisas terrenais, as coisas materiais, para eles não fazia sentido nenhum. Eles entregavam, depositavam aos pés dos apóstolos. Porque eles tinham um viver celestial, irmãos. A preocupação deles era em propagar o evangelho do reino. Aí eu fiquei considerando, Senhor, às vezes eu estou tão arraigado nas minhas coisas, às vezes eu estou tão ansioso com as minhas coisas, pensando tanto nas minhas coisas, é que me falta, irmãos, muitas das vezes, desfrutar das coisas celestiais, né? Que é um viver do alto, um viver sublime, né? Porque dessa forma, irmãos, nós iremos nos desapegar dessas coisas, né? Aí toda a preocupação vai embora, toda a ansiedade, né? Porque o nosso viver se tornará um viver celestial. Essa é a experiência desses irmãos, né?
E dando prosseguimento, fala com grande poder, os apóstolos davam testemunho de quê? Da ressurreição do Senhor Jesus. Não era conceito, irmãos, não era teologia, não era explicações. Eles davam testemunho da ressurreição do Senhor, do evangelho da cruz, da importância, irmãos, que nós temos, né, de negar a nós mesmos, né, para que a vida de Deus, para que a vida de Cristo, ela seja expressa em nós. Nós morremos com Cristo e fomos ressuscitados com Ele. Esse era, irmãos, o lema, né? Esse era o cerne da pregação desses irmãos, dos apóstolos, a ressurreição de Jesus. Amém. Graças ao Senhor. É por isso, irmãos, que esse viver ele cativava as pessoas, né? É por isso que muitas das multidões, elas criam, porque esse era o viver dos irmãos. E hoje, irmãos, o que o Senhor deseja para nós não é que nós apenas saibamos, né, falar palavras, né? É que nós tenhamos um viver para cativar as pessoas também. No nosso trabalho, onde nós estivermos, eu preciso ter um viver para ganhar as pessoas. Preciso olhar para mim e ver algo diferente. Um viver celestial, um viver do alto. Isso vai atrair as pessoas, né? Senhor Jesus. Outro ponto, irmãos, que eu gostaria de reforçar é com relação à simplicidade que esses irmãos tinham, né? Simplicidade e pureza. Porque no meio deles, irmãos, não havia uma busca por posição, busca por privilégios, né? O viver desses irmãos era de todos eles, né? Compartilhar tudo que eles tinham. Ninguém pensava em ter preferência em nada. Eles tinham um viver de se entregar para o Senhor. Então, irmãos, de maneira análoga, né? A gente vê ali que a igreja crescendo, né? Muitos deles criam no Senhor. Rapidamente, mais de 5.000 pessoas haviam crido no Senhor, né, por meio do testemunho desses irmãos. Só que existia um outro grupo também que estava ali querendo dizimá-los, né? Pessoas que viviam na carne, pessoas que viviam no seu ego e por isso não conseguiam tocar na necessidade do Senhor. Ó Senhor Jesus, e essa semana falando na minha diária, irmãos, que o homem natural, ele é apegado à posição. O homem natural, ele é apegado às coisas naturais, às coisas terrenais. Então, irmãos, hoje o Senhor ele dá um caminho para nós, uma escolha para nós, né? Ou eu vivo no meu espírito, né, desfrutando da ressurreição de Cristo, ou eu vivo no meu natural, buscando posição, querendo colocar regras para os irmãos, né? Senhor Jesus, Mateus, capítulo 20. Mateus, capítulo 20, versículo 20. O que o homem natural busca, irmãos? Senhor Jesus. Mateus, capítulo 20, versículo 20. Então, se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando, pediu-lhe um favor. Ela foi esperta, ela primeiro adorou o Senhor, né? Primeiro a gente se apresenta, adora, chora, né? Depois a gente faz o pedido. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Aí o homem natural é rápido, né? Podemos. Nem sabia o que era o cálice, né? Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Senhor Jesus, ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então, às vezes, assim, no coração desses 10 irmãos, às vezes até pensar, por que a gente não procurou o Senhor primeiro, né? Todos eles naturalmente falando, né? Então, Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Então, irmãos, no nosso natural,
a gente sempre vai querer buscar privilégios, né? A gente sempre vai querer buscar holofotes. Mas por isso que nós precisamos negar a nós mesmos, que quando a gente nega a nós mesmos, o nosso coração, irmãos, é de servir os irmãos, né? Eu nunca me coloco numa posição superior, irmãos, eu quero servir os irmãos. Quero ter esse coração, né, de amar os irmãos, servir os irmãos. E esse precisa ser o nosso viver, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, a gente desfrutou, né, nesse versículo que nós lemos, João capítulo 3, versículo 8, que como nós somos nascidos do Espírito, nós somos direcionados por esse Espírito, né? E o que o inimigo deseja fazer hoje, né? O inimigo deseja, irmãos, por meio do nosso homem natural, que nós nos apeguemos às coisas naturais, às coisas que às estruturas que nós preparamos, né? A gente gosta de saber, irmãos, o que vai acontecer conosco amanhã. A gente gosta de preparar o nosso futuro. A gente gosta, às vezes, de servir na igreja, né? Servir os irmãos da maneira que eu sei fazer. Mas hoje o que o Senhor deseja fazer conosco, irmãos, é tirar essa estrutura, né? O Senhor deseja tirar-nos do nosso ninho. Jó capítulo 29. Jó 29, versículo 18. Jó 29, 18. Amém? Eu dizia, no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como a areia. Mas a gente já desfrutou muito, né, sobre a passagem de Jó. Ali ele fala que a bênção do que estava a aparecer vinha sobre ele, que ele fazia rejubilar-se o coração da viúva. Ou seja, Jó ele se considerava uma pessoa muito boa, né? E ele falava ainda que ele tinha uma estrutura, um ninho preparado. Irmãos, e veja se essa não é muitas vezes a nossa condição, né? A gente já tem tudo preparado. Se hoje o casal, né? Se hoje você combinar com sua esposa assim, vamos dormir de lado contrário da cama. A gente dorme mal, porque a gente está acostumado com as coisas, né? A gente gosta das coisas do nosso jeito. A gente gosta de ter uma segurança, né? A gente precisa ter um dinheiro guardado, a gente fica pensando nessas coisas. Mas dessa forma, irmãos, quando eu confio nessas coisas, eu não consigo ser guiado pelo Espírito. O Senhor não consegue direcionar, porque eu já sei fazer, eu já tenho tudo pronto, está tudo preparado. Para que eu vou depender do Espírito? Então hoje, irmãos, o Senhor quer queimar esse ninho nosso. O Senhor, irmãos, quer nos levar a depender unicamente dEle, a ter uma visão celestial, confiar apenas nele. Esse é o desejo do Senhor para nós. E aqueles irmãos ali em Atos, eles tiveram uma experiência maravilhosa. O Nilton tem compartilhado muito, né? O Celção também, sobre a experiência daqueles irmãos. Mas, irmãos, durante 6 anos eles tiveram aquela experiência e depois tudo virou, né? Porque eles serviram, eles viveram de uma maneira natural, né? Entrou algo ali que não era do Espírito. Então, esse é o problema de nós não dependermos no Espírito, né? Hoje a gente está aqui desfrutando do Senhor, estamos alegres. Mas se eu não queimar esse ninho, essa estrutura que eu tenho, irmãos, eu não sei onde que eu vou estar amanhã. Se eu não depender unicamente do Senhor, se eu achar que eu estou aqui pela minha capacidade, porque eu estou aqui porque eu sou bom, irmãos, eu não sei o que será de mim amanhã. Hoje nós precisamos depender do Senhor unicamente, irmãos. Se nós estamos aqui, se nós estamos de pé pela misericórdia do Senhor. Senhor Jesus. Então, irmãos, hoje o Senhor quer nos dar um recomeço, né? O Senhor quer nos levar a depender unicamente dEle, completamente dEle. João, capítulo 3... Vamos ler mais um pouquinho? João, capítulo 3. Nós vamos ler o contexto agora do versículo que nós desfrutamos, né? João, capítulo 3, versículo 1. Amém? Amém. Vamos ler juntos? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Irmãos, ele era um dos principais dos judeus. Então ele era um homem bom. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes,
se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmãos, percebam que a resposta do Senhor é totalmente fora do contexto, né? Totalmente fora daquilo que Nicodemos estava buscando, né? Aí Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Aí entra no versículo que nós desfrutamos, né? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, irmãos, nós precisamos nascer do Espírito para que nós dependamos dele. Então ele perguntou a Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Olha que interessante esse versículo, irmãos. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como os crereis se vos falar das celestiais? O homem natural, irmãos, ele não consegue compreender a palavra do Senhor. Ele não consegue compreender a revelação do Senhor. O Senhor está mostrando para ele aqui o caminho da salvação, o caminho do reino, mas ele não conseguia compreender porque ele estava na esfera natural. Então, irmãos, nós precisamos, reforçando o que eu falei no início, né? Se nós tivermos um viver celestial, um viver do alto, a gente vai tocar naquilo que o Senhor tem falado para nós. O Celso compartilhou algo muito interessante na semana passada, eu fiquei ruminando isso, que às vezes, irmãos, a gente fica preocupado com as ferramentas, né? Com o meio. O Senhor está nos dando... O propósito do Senhor é me encher de Cristo. O que o Senhor quer para a sua vida hoje, irmãos? Que você seja cheio de Cristo. Amém. Só que a gente está preocupado com as formas que o Senhor tem dado para nos encher de Cristo. Senhor Jesus, todas as ferramentas que o Senhor entregou para nós, irmãos, é para nos levar a sermos cheios de Cristo. E isso que é importante. Eu preciso hoje estar cheio de Cristo. Aleluia. Como que a gente tem desfrutado muito, o irmão Pedro tem falado muito que a vontade de Deus é que Cristo encabece todas as coisas, mas o Senhor quer encabeçar a sua vida primeiro, irmãos. O Senhor quer me encabeçar primeiro. Ele quer me encher de Cristo plenamente, até transbordar, plenamente de Cristo. Então, é por isso que nós precisamos ser guiados pelo Espírito, ser direcionados pelo Espírito. É dessa forma que o Senhor vai trabalhando em nós. Nós seremos cheios, né, dessa vida de Deus. Senhor Jesus, só finalizando aqui. Ora, ninguém subiu ao céu, versículo 13 de João capítulo 3. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então o Senhor trouxe uma palavra celestial. E eu tenho certeza, irmão, que Nicodemos saiu sem entender nada, porque ele era um homem natural. Então hoje nós precisamos ser renovados para receber essa revelação, receber a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 2. Oh, Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 2. Versículo 1. Só para reforçar, irmãos, eu achei importante reforçar isso novamente. Quando a gente acha que a gente sabe, já não tem mais o Espírito. Quando eu acho que eu posso fazer, já não tem mais a mão de Deus, não, já não tem mais a obra do Espírito. Olha que Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Paulo ele não estava preocupado, irmãos, para mostrar para os irmãos ali que ele sabia falar palavras bonitas, mostrar que ele era estudado, ou mostrar sabedoria.
Olha o que ele fala no 2. Porque decidi nada saber entre vós. Irmãos, eu também não quero saber nada, irmãos. Senão a Jesus Cristo e este crucificado. É a única coisa que nós precisamos saber, irmãos, para ganharmos o reino, né? Para pregarmos o evangelho, é sobre Jesus e este crucificado. Essa obra maravilhosa que ele fez, essa obra que nos levou, irmãos, a sermos lavados dos nossos pecados, essa obra, irmãos, que nos levou a nos tornarmos irmãos, a família de Deus. É só isso que é importante, irmãos. É só isso que é importante. Senhor Jesus, e foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria, e sim no poder de Deus. Nossa fé precisa ser apoiada no poder de Deus. Não no conhecimento, não na sabedoria, não no nosso achismo, né? Mas no poder de Deus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Eu tô quase terminando, tá, Nilton? Senhor Jesus. Senhor Jesus. E a gente vê, irmãos, ali a partir do capítulo 8 de Atos, que os irmãos ali, eles, devido, né, à morte de Estevão, né? Os irmãos ali, exceto os apóstolos, eles saíram, né, de Jerusalém, foram para cidades distantes. E foi até uma forma do Senhor também tirar, né, aqueles irmãos já estavam meio que acomodados, né, e o Senhor permitiu essa perseguição para que o evangelho, né, ele saísse de Jerusalém e alcançasse outras cidades, né? Então, irmãos, a partir de então, né, a partir daquele momento, a liderança da igreja não era mais direcionada, né, pelos apóstolos, né, aqueles que andaram com o Senhor. E sim Tiago, meu irmão de Jesus, né? Então não tinha palavra profética ali, não tinha palavra dos apóstolos ali, porque Tiago não era apóstolo, Tiago nunca tinha sido enviado para lugar nenhum. E mesmo assim, né, devido à proximidade que ele tinha, né, carnal com o Senhor, ele se tornou líder da igreja. Aí, a partir dali, irmãos, começaram-se os problemas. Aí começou os problemas, porque não tinha palavra profética. Aí começaram os problemas. E lá em Gálatas, primeiro vamos ler Atos capítulo 2, eu quero fazer um paralelo com os irmãos. Ó Senhor Jesus, logicamente, ótimo paralelo. Senhor Jesus. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada uma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Irmãos, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Eles também diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, quando a igreja, irmãos, ela era direcionada pelos apóstolos, pelo falar profético, essa era a realidade dos irmãos. Amém. Gálatas capítulo 2. Versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Irmãos, olha o que nós acabamos de ler, né? Como que era o viver dos irmãos, olha o que se tornou, né, a igreja. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios, quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Então, eram os do Tiago, né, os da circuncisão.
E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Então aquela igreja, irmãos, os irmãos que tinham tudo em comum, que tinham um viver de pregar o evangelho, que tinham um viver, né, tão ousado, com a mesma alma, que atraía as pessoas, se tornaram, dentro daquela esfera ali, a gente via partidarismo, a gente via falsidade, dissimulação é falsidade. Então, a partir do momento, irmãos, que esses irmãos perderam a essência da palavra, deixaram de ser conduzidos pelo Espírito, essa foi a realidade da igreja, né? Essa foi a experiência dos irmãos ali, né? De um viver de falsidade, um viver de dissimulação, um viver de partidarismo, de preferência, Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos permanecer firmes na palavra, né? Dependendo do Senhor, invocando o nome do Senhor, sermos direcionados pelo Espírito, né? Sermos guiados pelo Espírito. Quando eu falo que eu vou ser guiado pelo Espírito, irmãos, é porque eu não sei o que fazer, eu não dependo de mim, eu dependo apenas e exclusivamente do Senhor. Jesus é o Senhor. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, que advertência para nós, né? Graças ao Senhor, hoje nós não estamos mais no meio do judaísmo. Eu sempre brinco aqui, né, que não tem judeu entre nós. Pode ser que um dia converta um judeu entre nós, né? O Guilherme tem uma experiência lá de fazer imersão com um judeu, né? Então ele está ouvindo a palavra lá. Já veio a reunião um dia, né? Então pode ser que ele caminhe conosco um dia, né? Amém. Mas vai ter muita barreira, né? Mas na nossa experiência não tem judeu. Nós não temos problema com a lei. Mas nós vimos aqui, o irmão nos ajudou, nessa primeira parte da mensagem, quem leu o Elemento Diário, que o problema, traduzindo para nós, irmãos, é o velho homem, é o ego, é o orgulho. Isso aqui, quem tem velho homem aí? Quem tem orgulho? Quem tem soberba, né? Quem às vezes não fica descontente com alguma coisa que um irmão já fez com você? Como o irmão falou, quem é casado, né, só de mudar o lado da cama a gente já fica desconcertado, perde o sono. E tantas outras situações na nossa vida, né, que o Senhor permite uma situação para te contrariar. E nessa hora, irmãos, é apresentado para nós o nosso velho homem, né? Então, velho homem, orgulho, soberba, todos nós temos. Então, essa palavra aí, ela fica prática para mim. O irmão mostrou para nós que quando Paulo estava pregando o evangelho para os irmãos, e hoje, quem leu aí o Elemento Diário, né, está mostrando a situação de Pedro. Irmãos, Pedro era o homem mais claro da nova aliança. Atos, desde que foi gerada a igreja, até o capítulo 10 de Atos, irmãos, Deus usava Pedro como o apóstolo líder entre os outros apóstolos. Ele era claro, irmãos, ele não tinha dúvida da nova aliança. E toda a resistência que ele teve, quando o irmão estava compartilhando, o Celso lembrou que aí Deus, para quebrar o conceito dele, deu aquele sinal para ele. Os irmãos lembram? Que desceu um lençol com todo tipo de animais impuros. Ele estava ali orando, aí teve um êxtase, né? Antes do almoço, né? Ele estava orando, subiu lá no telhado, lá, né? No terraço, e orando, aí Deus deu uma visão para ele, um êxtase no espírito, e ele viu um lençol e teve uma visão. E o Senhor deu uma ordem para ele, irmãos. Qual foi a ordem mesmo? Mata e come. Mas o homem, irmãos, esse homem, Pedro, apóstolo, ele era judeu. E judeu não come carne de porco. Judeu não come animal impuro, não come animal que não tem casco fendido, etc e tal, né? Os irmãos sabem. Mas Deus deu uma ordem para ele, mata e come. Ele falou, de modo algum, Senhor. Quem estava falando isso, irmãos? Quem falou isso? É o homem natural de Pedro. Conceito dele, por causa da criação dele, do jeito que ele foi criado, no judaísmo. Mas ele já tinha recebido o Espírito, ele já estava no Pentecoste, ele já estava claro de tudo, irmãos. Mas o conceito estava dentro dele. E você? Crê que Jesus é o Senhor? Amém. Já somos salvos? Amém. Mas quando vem uma situação, de modo nenhum, Senhor.
Eu sou crente, mas não sou bobo. Ah, isso aqui não. Ah, irmão, o que você está achando? Ó Senhor Jesus. Irmãos, mas aí Deus foi misericordioso com Pedro. Deus desistiu de Pedro, irmãos? Deus desistiu de você? Aí o Senhor falou: Pedro, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Irmãos, não vamos questionar a maneira que Deus está fazendo hoje. O Espírito é como um vento. Ele sopra para onde Ele quer soprar. Eu não sei de onde veio, nem para onde vai. Mas assim é todo que é nascido do Espírito. Irmãos, exercita o Espírito. Você não vai saber, irmão, a sua reação. Quando alguém chegar para você, todo mundo aqui já deve ter te experiência. Ô, irmão, vim aqui para ter uma comunhão com você. Eu quero uma ajuda, eu quero uma comunhão. Irmão, não dá receita para o irmão. Sabe qual que é o segredo? Ore com o irmão. Ô, irmão, vamos orar junto? Eu vou orar por você, você vai orar. Vamos orar aqui, irmão, vamos orar. Irmão, às vezes só aquela oração, só de você ter ouvido o irmão e orado com ele, Deus já mudou a vida do irmão. Mas no meu homem natural, eu fico todo envaidecido. Ó, Isabel me ligou para ter uma comunhão comigo. Uma irmã experiente, madura, me procurando. Ó, Senhor, né? E aí, irmão, puxa vida, eu até respiro fundo, né? E aí a irmã vem: ô, irmã, vamos orar e vamos abrir a Bíblia aqui com a irmã e tal. Irmão, às vezes antes da irmã terminar de falar, eu já tenho toda a receita para resolver o problema da vida dela. Eu que não resolvo nem o meu problema. Acho que eu sou capaz de resolver alguma coisa na vida da Isabel. Irmão, nós temos que aprender a depender do Senhor. Ser simples, nos humilhar, orar, entrar na palavra. E não dar receita para ninguém, irmãos. Porque Deus não dá receita para ninguém. O Senhor quer que eu e você aprendamos o quê? A depender do Senhor. Orando e entrando na palavra. E aí o Senhor falou para Pedro: olha, Pedro, eu purifiquei. Irmãos, todos nós aqui somos purificados. Todos aqui já somos remidos pelo sangue do Senhor. Já confessamos o Senhor. E o Senhor quer nos usar, irmãos. E ali no capítulo 10, Deus usou Pedro ali, abriu a porta para os gentios, e o evangelho avançando. Mas quando chegou Atos 15 ali, né? Acabou, irmãos. Quando Pedro, irmãos, no capítulo 11 de Atos, voltou dessa experiência com os gentios, ele já achou uma patrulha ali, sabática, de Moisés, da lei, e falou com ele: você, Pedro, ficamos sabendo que entrou na casa de gentio e comeu com eles. Irmãos, a nova aliança, o Senhor já mudou tudo. Mudou tudo, irmãos. Então, quem sou eu para dar algum conceito, medir, achar que está certo, que está errado na vida da igreja? Nós estamos na nova aliança e seguindo o Espírito. Irmão, eu tenho que aprender a esvaziar, irmãos. Toda vez que eu estou dando opinião, criticando algum irmão, alguma situação, é porque eu estou considerando que eu sou melhor, não é assim? Você só julga aquilo que você acha que você é melhor. Você só critica aquilo que você acha que você está mais certo. Aí você critica uma prática, você critica uma atitude de irmão, uma atitude de quem está à nossa frente na obra do Senhor. A gente começa a medir e ter conceitos do que fazer, do que não fazer, se está certo, está errado. Quem sou eu, irmãos? O máximo, irmãos, que eu posso fazer é depender do Senhor e interceder pelos irmãos. Porque também, irmãos, eu posso estar até certo. Eu não vou mudar ninguém. Eu não consigo mudar nem a mim mesmo. Você consegue mudar alguém? Ninguém consegue mudar ninguém, irmãos. Quem casou querendo mudar o marido, separou logo depois. Conhecemos essa história aí, não é? Quem buscou no mundo, vou casar lá e tal, eu vou consertar esse fulano. Não deu certo, irmãos. Alguns casos, pela misericórdia do Senhor, aconteceu. Mas muita misericórdia e muito sofrimento. Porque saiu da dependência do Senhor. Ó Senhor Jesus. Eu quero aprender a depender do Senhor, né, irmãos? Senhor Jesus. É fácil falar, né? Mas nós temos que aprender. Aí vamos lá na primeira epístola de Pedro, irmãos. Olha, o homem claro da vontade de Deus, sem dúvida nenhuma, ali foi barrado. A religião abafou Pedro. O irmão leu para nós aqui, irmãos, quando eu leio Gálatas 2, irmãos, eu não acredito que é Pedro. Pedro, o apóstolo que abriu a porta do evangelho, nova aliança, ele dissimular, irmãos, porque os da parte de Tiago chegou,
Ele fingiu, irmãos, que ele não estava comendo com os irmãos. Imagina, ele fingiu, ele dissimulou e falou, não, gente, eu não estou comendo com eles aqui não, tá? Ele deu uma dissimulada, uma despistada. Aí Paulo, muito ousado, né? Chamou a atenção dele ali. E do Barnabé, irmãos, pregava o evangelho com Paulo. Esses homens eram homens de Deus, claros da vontade de Deus. Mas a religião abafou a vida deles. Senhor Jesus. Mas, eu vou pular esse lado negativo aí. Quando nós lemos a primeira epístola de Pedro e a segunda epístola de Pedro, muitos anos depois de toda essa situação, nós vemos, irmãos, que a primeira epístola e a segunda de Pedro não fala nada da lei. Não fala nada a favor de conceito, de guardar isso, guardar aquilo. Irmãos, Pedro se tornou um irmão claro, sem dúvida, e ainda claro com quem estava à frente dele. Na segunda epístola de Pedro, ele fala do apóstolo Paulo, os irmãos lembram? Ele não tinha dificuldade nem com liderança. Olha aí, capítulo 3, 2 Pedro. Fala assim, olha, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, fala assim, é o versículo 14, por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Pedro lia as epístolas de Paulo, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Ó Senhor Jesus, olha só, irmãos, ele era claro e ele tinha clareza do mover do Espírito agora. E em todas as suas duas epístolas ele fala forte da palavra, da graça, da cruz, e que é o único caminho de viver a vida da igreja. Capítulo 1 da primeira epístola de Pedro, versículo 2. 1 e 2, né? Vamos ler os dois. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Aleluia! Irmãos, esse homem está claro. E ele escreveu essa epístola para quem? Para os irmãos que fugiram da perseguição. A dispersão, o que é a dispersão? Aqueles que fugiram. Estevão morreu, Paulo tinha autorização ainda, Saulo, para matar, prender, arrastar em prisões famílias que invocavam o nome de Jesus. Então eles fugiram, exceto os apóstolos. Eles fugiram e eles foram parar até onde? Olha que tanto de lugar que eles foram. No Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Irmãos, o negócio, eles foram embora, porque o evangelho tinha que chegar até os confins da terra. E Paulo ia atrás deles, né? Tanto que ele se converteu indo a caminho de Damasco. Irmãos, isso é maravilhoso. Então, essa epístola que Pedro escreve, ele não escreve para a igreja em Jerusalém. Porque quando a gente lê, eu creio que todo mundo aqui já leu o livro de Atos agora, né? Porque toda mensagem nós perguntamos e encorajamos. Irmãos, leiam o livro de Atos. Eu não vou perguntar não, tá? Pode ficar tranquilo. Mas se não leu, leia o livro de Atos. Leia o livro de Atos. Leia com oração quem não leu. Por causa do pecado de não ter lido, né? Olha só, irmãos, essa carta não foi para a igreja em Jerusalém. Lá tinha centenas de milhares de crentes. Dezenas de milhares, né, que ele fala. Que eram crentes em Jesus e guardavam a lei de Moisés. Não viraram a chave. Queriam viver a vida da igreja no conforto, na maneira tradicional de seguir a lei. Tem um irmão colocando versículo aí, né?
Olha só, irmãos, dezenas de milhares ali, todos acomodados, seguindo, né? Eu notei porque eu vi que o olhar dos irmãos foi para lá, né? Aí eu vi, ó. Irmãos, é sério. Tantas pessoas crendo em Jesus, porém guardando a lei junto. Não querendo abrir mão do ninho, da maneira de viver. Irmãos, Deus, nós estamos, irmãos, vou falar sério com os irmãos, eu sinto isso muito forte, não sei se os irmãos sentem, o Senhor está voltando. Os irmãos sentem isso? Olha para o que está acontecendo no mundo, olha para o que está acontecendo nas profecias se cumprindo. O Senhor, irmãos, está realmente na última hora. E mais sério do que isso, irmãos, nós estamos nos finais da última hora. Está finalzinho, irmãos. O Senhor está aí despontando. O mundo está cada dia um caos. O Senhor está voltando. Então eu vou falar para os irmãos o seguinte: não vamos deixar acontecer conosco o que aconteceu com Pedro. Pedro teve anos para o Senhor lavar. Depois aqui, ó, eu não tenho a tabela aqui. No Lemediário que tem, né? Tem uma tabelinha aqui, que ele escreveu essa epístola dele aqui, ó, no ano, 1 Pedro, no ano 64 depois de Cristo. Teve tempo para ele, irmãos, se arrepender, ganhar luz e depois o Senhor usar ele de novo. E quando a gente vê 1ª e 2ª epístola, Pedro, claro da vontade de Deus. Mas talvez para nós não vai ter tempo, irmãos. Porque o Senhor está voltando mesmo, está aí na cola. E Deus está dando uma virada na vida da igreja nessa última hora, nesses últimos minutos da era da graça, para entrar a era do milênio. Grande tribulação e já começa o milênio, não é assim? Mas o Senhor está mostrando aqui que essa carta maravilhosa de Pedro não seria aceita pelos irmãos da igreja em Jerusalém, que tinha muito mais irmãos crentes em Jesus do que nas igrejas dos gentios. Mas eles não receberam essa carta. Essa carta teve que ser direcionada para aqueles que fugiram daquela esfera religiosa. Hoje, irmãos, eu quero ter um coração aberto para receber o que Deus está falando nesses dias. Esse é o meu temor, irmãos. Deus está falando de uma maneira nova para nós. E eu posso estar com o coração fechado, está ouvindo a palavra e não praticando essa palavra. Se o Senhor me encontrar assim, eu vou ficar. O que é receber uma palavra? O que é um coração que é uma boa terra? É aquele que recebe a palavra e frutifica. A 30, 60 e 100 por 1. É um coração que quando ouve a palavra, crê no que Deus está falando. Eu quero ser esse, que crê que Deus me escolheu, na sua presciência, eu fui eleito, no versículo 2, né, da 1ª epístola. E agora, esse Deus Pai, em santificação do Espírito, Ele está me levando a ser obediente. Ele me escolheu para a obediência e a expersão do sangue de Jesus Cristo. Porque o sangue da cruz ali, irmão, a cruz é o centro, é o que trouxe toda a novidade de vida para o Novo Testamento. Ó Senhor Jesus, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, irmãos, muita misericórdia, que se fosse pouca não chegava até mim, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aleluia! Irmãos, o Senhor morreu na cruz, o Senhor ressuscitou, e eu e você temos uma viva esperança, que tem uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para nós. Amém? E hoje, irmãos, hoje, nós estamos sendo guardados pelo poder de Deus. Não mediante o que eu sei, meu conhecimento bíblico, pelo meu esforço, mas mediante a fé. Vamos falar junto? Somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada a revelar-se no último tempo. Irmãos, nós estamos chegando nesse último tempo. Irmão, você crê nisso que eu li aqui, irmãos? Nós cremos nisso? Versículo 6, só a primeira frase, como é que fala então? Nisso
Aleluia! Irmãos, era para a gente pular muito mais que esses adolescentes aqui. Se nós cremos nisso que Deus preparou para nós, se eu e você temos uma viva esperança, não vivemos no mundo, nessa ciranda do mundo como o incrédulo vive, irmãos, eu tenho para mim uma viva esperança. Eu tenho que andar só alegre. Nada pode derrubar a minha alegria, a minha esperança. Porque o meu destino é o reino, é a glória. Eu tenho uma herança incorruptível. Cheia de glória. E aí? Você fica alegre com isso ou não? Tanto de irmão com a cara fechada que eu estou vendo aqui. Eu acho que os irmãos não estão acreditando, irmãos, que Deus te deu uma viva esperança. Se você ganhar esperança, se você ganhar uma herança de dinheiro, você acredita que esse dinheiro pode ser um bom dinheiro? Você acredita que ele pode acabar? Se você administrar ele mal? Pode acabar. E se ele não acabar até você morrer, ele não vai adiantar nada, esse dinheiro não vai adiantar nada para a sua salvação. Ele não vai te dar um milímetro para você entrar no reino dos céus. Você não vai ser vencedor por causa do dinheiro que você tem, que você não tem. Mas o que Deus deu para nós é uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, quer dizer, ela não acaba, ela não murcha. Ela está reservada para você no céu, no reino. Os irmãos creem nisso ou não creem? Melhorou um pouco, irmãos. Os irmãos estão crendo agora. Então, como tem que ser o seu viver e o meu viver? Nisso, exultai. Tem que ficar alegre, irmãos. Ah, mas o meu dente está doendo. Ah, mas eu estou doente. Ah, mas o meu dinheiro acabou. Ah, o meu filho parou. Ah, não sei o quê. Ah, eu virei avô, estou ficando velho. O cabelo está acabando e etc. E aí, e os problemas? Perto do que a minha herança. O que é o problema que você está passando perto da sua herança? Então, irmãos, nada pode te abater nem abater. Nós temos que estar exultando. Porque aqui tem um segredo. Que o seu problema e o meu problema, o que está nos contristando hoje, talvez, irmãos, vou dar um exemplo nosso, talvez, quando você chega na reunião e tem uns meninos e nós, alguns doidos junto com eles aqui fazendo grito de guerra, está te entristecendo. Talvez te abate. Pode ser, por que não? Você não gosta, não é do seu jeito, não é do meu, né? Você olha meio de banda assim, tal, você vem, mas você é um com a igreja, você está negando e está aqui, amém, aleluia. Mas você sabia que isso é uma bênção para a sua vida? Nisso exultais. No presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Não é uma não, hein? Várias. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, ao resultado, louvor, glória, honra, que dia? Na revelação de Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, tudo o que acontece na sua vida, que te traz tristeza e tribulação, é Deus, irmãos, colocando um fogo na sua alma, para ver se a sua fé é verdadeira ou não é. Se sua fé tem valor ou não tem. A aprovação que vem é para ver aonde está a minha fé e a sua fé. É para isso, irmãos. E se você começar a murmurar e não aguentar e chorar e brigar, agradece a Deus, irmãos, porque Deus está provando para você hoje, que Ele não voltou ainda, que sua fé está péssima. E que se Ele voltasse, a sua fé não era aprovada. Então ainda dá tempo, irmãos. Na minha fé fraquinha e cheia de impureza, eu posso voltar ao Senhor. Oh, Senhor Jesus, eu ainda sinto raiva daquele irmão. Eu não consigo perdoar, Senhor, ele não desce. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, ainda não consegui. É porque a vida de Deus está pequenininha ainda, falta amor, falta perdão em mim. A minha fé tá, talvez menor que um grão de mostarda, né? Está quase invisível. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Muda a minha vida. Peça isso para o Senhor. O que você acha que o Senhor vai fazer para você? Ele vai te suprir.
Irmãos, nós ouvimos uma frase na conferência seguinte: a única coisa que te livra do ego, da natureza da serpente, do pecado que habita em nós, é o arrependimento. A única coisa que te liberta e me liberta é o arrependimento. Mas eu em mim mesmo não consigo arrepender, irmãos. É a misericórdia e a bondade de Deus que me conduz ao arrependimento. Romanos, 2, alguma coisa. Esse arrependimento que vem de Deus não produz morte, ele produz vida. É o arrependimento que produz vida. Então, clama ao Senhor, Toda a provação que você está passando, olha que bênção, olha que maravilha. Um fogo te queimando para resultar em louvor, glória e honra. Ó Senhor Jesus, na revelação de Jesus Cristo. O versículo 9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Aí, irmãos, eu vou fechar aqui o elemento diário, que já foi muita luz, e falar para os irmãos o seguinte: esse fogo da provação, ele só funciona se você aprender a voltar para o Espírito na hora dele. E a maneira de voltar para o Espírito é voltar para a palavra. O Senhor deixou muito claro para nós, a palavra que eu vos digo são Espírito e são vida. João 6,63, não é isso? A palavra que eu tenho falado para vocês hoje, ela tem Espírito nela e ela tem vida nela. A palavra, irmão, eu sempre lembro disso. Quando eu estudava, eu gostava, contém está contido. Tem professor aqui, de matemática que ensinava isso pra gente, Pretinho? Que círculo assim, Contém está contido. A palavra de Deus, irmãos, contém vida. Na palavra de Deus contém o Espírito. Na palavra de Deus contém fé. A fé vem, não é assim? Aí nós temos um grande desafio na hora da provação, para a gente não ser barreira. Porque o Senhor, o mover dele é o Espírito. Quem é nascido do Espírito segue o Espírito. Aí Deus usou o gesto para nos ajudar. Só de eu estar parado, irmãos, eu barro o vento. Quando você fala assim, amém, irmão, amém. Sou um, mas amém, eu estou aqui. Pronto, já está barrando o vento. Irmãos, a palavra é o seguinte: seja o seu falar sim, sim, não, não. Ou você agrada a um Senhor, ou você agrada a outro Senhor. Não tem jeito de agradar a dois senhores. Então, quando eu estou acomodado e parado, irmãos, eu estou barrando o mover de Deus. No mínimo, na minha vida. E Deus respeita, irmãos. Esse que é o problema. Mas aqui fala que quando Ele permite o fogo chegar para salvar a minha alma, que é a provação, precisa você aprender o segredo, que é usar a sua fé nessa hora. Exercitar o Espírito com a palavra na hora da provação. Irmãos, quando você usa a fé na hora da provação, começa a queimar realmente o que é impuro e sobrar só o que é o ouro. Aí tem um versículo que pouco tempo eu ouvi, eu estava lendo aqui a Bíblia, Ele encaixou direitinho com isso. Sabe quando que o fogo queima mesmo? Só quando você pratica isso aqui, Se eu não me engano, é o Salmo 30 e... Eu confundo os dois, acho que é o 39. Salmo 39. Ele fala assim, olha. Eu acho que é o 39 mesmo. Você tem versão King James aí não, Tem? Tem mesmo? Vê se você consegue abrir rápido ela. Não, Vamos na nossa então. Se conseguir, você coloca aí e me fala. Capítulo 39 de Salmo, nós vamos ler o versículo 1 até o 3. Irmão, se você praticar isso aqui, a nossa alma vai estar sendo salva, e quando o Senhor voltar, nós vamos estar preparados para ser arrebatados, hein? Os irmãos sabem que o Senhor está formando um filho varão, Então vamos lá, disse comigo mesmo. Acharam, Tá aí já? Disse comigo mesmo. Guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém, mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Embraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se fogo
Então disse eu com a própria língua. Aí nós conhecemos muito o texto, né? Dá-me a conhecer. Aí voltou para o Senhor de uma maneira forte. Conseguiu, King James? Agora vamos ler aí, ó. Só o versículo agora. Coloca aí o 2 e o 3 só. Olha aí o que está escrito aí, irmãos. Emudeci, desisti de expressar o bem, e a minha angústia se agravou. Isso é nós sem querer pregar o evangelho. Hoje os jovens saíram para pregar o evangelho. Eu podia ter vindo e não vim, fiz pirraça. Então eu estou numa situação, hoje de manhã o Senhor permitiu, né? Eu estava lá na loja atendendo 2 clientes, aí a gente foi conversando, atendeu, tal, consegui atender. Aí eu lembrei, aí o atendimento estava muito agradável, eu lembrei que a imersão estava no bolso. Aí eu falei, é agora, né? E tô lá, tal, de onde você é, tal, não sei o quê, brincou, tal. Eu sou do Prata. Falei, agora vai ter que ser mesmo, né? Aí, pá! E a loja estava cheia assim, já estava aí indo para perto do caixa, e a menina querendo que eu ajudasse lá. Aí na hora que eu olhei, eu já estava lendo a imersão com ela. Aí a menina olhou assim, não, agora... A Paula, que trabalhava, fez até cara feia para mim. Meu tio está atrapalhando a loja toda lá, precisando me ajudar para atender, tá orando com a pessoa ali. Irmão, me fluiu. Porque às vezes, irmãos, eu fico calado. O Senhor me dá a oportunidade, eu calo. Eu faço isso aqui, ó. Eu desisti de expressar o bem, desisti de expressar a palavra. Deus não está mandando eu orar pelas pessoas e levar a palavra que eu estou ouvindo e praticando? Aí eu parei com isso. O que acontece quando eu faço isso, irmão? A minha angústia, ela piora, ela aumenta. Aí, ela agrava, você vai ficar mais angustiado. Qual que é a minha cura? É essa aí, ó. É o 3. Meu coração ardia-me dentro do peito, enquanto eu meditava. Meditava onde? Na palavra. A minha alma se rompeu em chamas. Aleluia! Então soltei a língua e bradei. Irmãos, Deus quer queimar sua alma. Tudo que é impuro. Mas esse queimar é maravilhoso, irmãos. Quando você está no Espírito, entrando na palavra, orando, lendo, fazendo a imersão, pegando a palavra de maneira pessoal, não aplicando para outro, mas tomando para você. Irmãos, olha o que acontece, irmãos. A sua alma vai se romper em chamas. Aí, irmãos, a aprovação coopera. Você toca no Senhor, você é liberto, você vai ser um vencedor. Porque lá em Apocalipse fala que venceram por causa de quê mesmo? Primeiro é o sangue do Cordeiro, palavra do testemunho que deram. Não é que fala, é que memorizou, mas entrou tanto na palavra, desfrutou tanto, que passou a ser o testemunho deles. E não amar a própria vida. Parou de gastar a vida da alma nesse mundo. E passou a gastar a vida da alma na pregação do Evangelho, no servir na igreja, em cooperar com os irmãos. Os irmãos sabem que nós voltamos, tem uns 2 meses, talvez nós voltamos, toda quinta-feira a gente tem ido ao Prata. Então, nós estamos lá, irmãos, queimando literalmente no Prata, desfrutando a palavra. Então, Deus quer fazer muito mais. Deus quer usar a igreja de João Levade. Fomos encorajados a ter grupos, né? Não só entre nós, mas grupos que a gente chama de energização, que é o quê? Você criar um grupo, você cria o seu grupo também, com pessoas que nem reúne para você ler a Bíblia com ele, ler a palavra, ler a imersão e orar com essa pessoa. Coisa de 15 minutinhos ele desfrutar junto. Irmão, Deus quer que a gente mexa essa palavra na nossa vida. Ó Senhor Jesus. Aí, irmãos, nós não vamos resistir ao vento. Nós vamos ter tempo para ler alimento diário. Nós vamos ter tempo para orar. Eu vou ter tempo para sair e pregar o evangelho. Irmãos, Deus vai nos usar de uma maneira tremenda. Ó Senhor Jesus. Dá tempo, né? Vamos compartilhar em pequenos grupos? Ó Senhor Jesus. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Amém.